Salve, salve, meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Eu me chamo Thiago e é muito bom estar aqui com vocês. Já peço que se inscrevam no canal, repassem esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ativem o sininho de notificação para que o YouTube reconheça a importância deste canal como fonte de informação. Começamos hoje com a frase de um autor desconhecido. Eu fui acompanhar minha esposa em Campinas no exame de rotina e ao final recebemos uma embalagem de biscoitos para tomarmos um cafezinho e junto dessa embalagem tinha a seguinte frase: você é a força criadora na sua vida, nada lhe acontece sem a sua participação. Tem gente que fica esperando acontecer, faça acontecer. Tem gente que fica reclamando da vida, que Deus não olha para ela, Deus já nos deu tudo. Precisamos de fato ir à luta, ser essa força criadora para que as coisas bacanas aconteçam em nossas vidas, e essa decisão só cabe a nós mesmos. Nós seremos aquilo que nos propusermos a ser. Pense nisso. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay. Aproveite cada minuto, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, na aula de hoje eu irei falar sobre 5 ações top que está arrebentando no ano de 2025. Essa carteira eu possuo em meus investimentos e performou, pasmem, 25,90% no ano de 2025. E o índice Ibovespa 15,40%. Não se trata de indicação aqui para investimentos, mas de conhecimento, pois algumas dessas ações podem não ser compatíveis ao seu perfil de risco e sua estratégia de investimento. Nós já falamos nas aulas anteriores aqui da importância de conhecermos as empresas que estão por trás das ações. Não podemos sair por aí se associando a qualquer empresa. Quando resolvemos investir numa empresa, nos tornamos sócios daquela empresa, somos parceiros. A atividade de um investidor não deve possuir um viés especulativo, deve ser um viés de geração de renda, uma parceria que seja boa tanto para a empresa quanto para o investidor, gerando desenvolvimento, empregos e renda ao país, através dos impostos que a empresa paga e que, na prática, deveria trazer bem-estar para toda a sociedade. Todos se beneficiariam. Feita essa apresentação, vamos ver agora 5 empresas que trazem bons resultados no ano de 2025. São elas: Banco Bradesco, BBDC3, Copel, CPLE3, Marco Polo, Pomo 3, PetroRio SA, Prio 3 e Vibra, VBBR3. Eu vou mostrar a seguir alguns fundamentos numa planilha em Excel sobre essas empresas e mostrarei através do Bradesco, na prática, como encontrarmos essas informações que alimentam essa planilha com alguns dados fundamentalistas que eu inseri e que foram coletados no site do Investidor 10. Quero aproveitar também para fazer uma correção. Na última coluna dessa planilha da aula prática consta dívida líquida / EBIT. Na verdade, meus amigos, se trata de dívida líquida / EBITDA, e esse resultado deverá ser menor do que 4, ou seja, no máximo até 3,99. Acima disso, eu estou fora. A sigla vem do inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, também é conhecido como LAGIDA, ou seja, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. EBITDA e LAGIDA são o mesmo indicador. É definido como uma métrica de geração de caixa operacional. Na prática, quanto a empresa gera de dinheiro na sua atividade principal. É isso. Agora vem comigo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula prática. Eu relacionei aqui as 5 ações que eu chamo de top 5 que performaram 25,90% no ano de 2025, de janeiro até agora no mês de julho. Nós temos aqui os seguintes tickers: BBDC3, que é o Bradesco, CPLE3, que é a Copel, a Pomo 3, que é a Marco Polo, a Prio 3, que é a PetroRio, e a VBBR3, que é a Vibra. Bradesco do setor financeiro, subsetor intermediários financeiros, segmento de bancos. A Copel é de utilidade pública, do
subsetor de energia elétrica, do segmento de geração, transmissão, distribuição e comercialização. A Marco Polo é uma ação do setor de bens industriais, subsetor material de transporte, segmento de material rodoviário. A PetroRio S.A. é uma ação do setor de petróleo, gás e combustíveis, do subsetor de petróleo, gás e combustíveis e do segmento de fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo. E, finalmente, a Vibra é uma ação do setor de petróleo, gás e combustíveis, petróleo, gás e combustíveis, também o subsetor, e o segmento de exploração, refino e distribuição. Vamos observar agora o primeiro fundamento que nós temos aqui, que é o tipo de ação. Então, todas as 5 ações são ordinárias. E o que quer dizer uma ação ordinária? Quando você possui uma ação ordinária, você possui a mesma ação que o dono da empresa possui, porque normalmente o dono da empresa ele quer ter direito a voto, e a ação ordinária tem essa vantagem, porque ela dá direito a voto. Não quer dizer que você, com um percentual muito pequeno naquela empresa, vá participar dessas reuniões, mas independente disso, nas assembleias existe um representante dos sócios minoritários. Então você já é representado por aquele sócio nas decisões daquela empresa. Portanto, se trata de uma garantia maior você ter uma ação ordinária, porque você tem a mesma ação que o dono daquela empresa possui, e o dono daquela empresa, obviamente, vai querer o melhor para a empresa. E aí você, por tabela, também estará com a mesma ação que o dono daquela empresa possui, estará representado pelo próprio dono da empresa. Entenderam a importância do tipo de ação ordinária? Não quer dizer que você não tem ação de outro tipo. Isso aí vai depender do perfil que você tem. Isso depende também do risco que você estará sujeito a enfrentá-los. O segundo fundamento que nós temos aqui é o tag along. E o tag along diz o seguinte, meus amigos: se você possui uma ação com tag along de 100%, como essas 5 empresas que estão relacionadas aqui, se essa empresa for vendida para uma outra pessoa, você vai receber por suas ações 100% do valor que ela estiver naquele momento da venda. Se você tiver um tag along de 80%, você só receberá 80% do valor da ação na ocasião da venda dessa empresa. É isso que representa o tag along. Portanto, vocês tenham muito cuidado com o tag along quando forem se associar a uma empresa, que esse fundamento é muito importante, esse critério. Outro critério que a gente vai ver agora é o free float. O que é o free float? O free float indica quanto aquela empresa está fatiada na bolsa de valores. Normalmente eu procuro um free float acima de 35%. Essas empresas aqui, todas elas têm um free float acima de 35%. O Bradesco tem 62,16% de free float na bolsa de valores. Já a CPLE3 tem 100% de free float. Ela está totalmente diluída na bolsa de valores. Então isso dá uma segurança maior, porque tem uma participação maior. Não está muito concentrada em quem detém o poder dessa empresa, porque as empresas estão bastante diluídas na bolsa de valores, no balcão de negócios. A Pomo 3 tem 76,12%, a PetroRio S.A. tem, que é a Prio, 89,53%, e a Vibra tem 99,61%. Então, todas essas empresas aqui estão bem diluídas na bolsa de valores, o que dá uma certa garantia. Vamos agora para o segmento de listagem. O segmento de listagem novo mercado é o maior nível de governança que nós temos na bolsa de valores, uma checagem maior. Normalmente essas empresas, elas divulgam mais dados. A bolsa de valores exige que essas empresas do novo mercado tenham maiores obrigações, melhor transparência, são empresas auditadas, ou seja, traz uma segurança maior. E aí, depois a gente vai para o nível 1. E no nível 1 e nível 2, aqui, como nós vemos essas empresas, não quer dizer que você deixe de investir numa empresa que ela é do nível 1, nível 2, porque muitas das vezes essas empresas, elas são bem antigas. Se nós observarmos o IPO, o Bradesco tem 48 anos na Bolsa de Valores, a Copel 31
41 anos na Bolsa de Valores, e a Marco Polo, 48 anos na Bolsa de Valores. Portanto, são empresas antigas na Bolsa de Valores, consistentes, e muitas das vezes elas não optaram em migrar para o novo mercado. Mas com o tempo não quer dizer que futuramente elas não irão migrar. Mas o que eu tenho que mostrar aqui para vocês é que o novo mercado é o melhor segmento de listagem que existe na Bolsa de Valores. É onde nós encontramos maior transparência, melhor governança. Vamos agora olhar um item que é muito importante, que são empresas que possuem o governo como majoritário. Percebemos aqui que as 5 empresas não possuem o governo como majoritário. Por quê? Porque aí pode existir o risco político, haja vista o que nós já vimos acontecer na Petrobras, principalmente no ano de 2015, onde teve uma intervenção política que prejudicou em muito a empresa, nos resultados dessa empresa. Vamos olhar agora mais um item aqui, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido dessas empresas estão todos acima de R$1 bilhão, que é o que eu espero de uma empresa. Normalmente eu invisto em empresas acima de R$1 bilhão de patrimônio líquido, e todas elas têm, e passa aqui a maioria, com um valor muito maior do que esse. O Bradesco aqui tem 170 bilhões de patrimônio, Copel 26 bilhões. O menor patrimônio aqui é o da Marco Polo, que tem quase 4 bi. A PetroRio 26 bi e a Vibra 20 bilhões. Portanto, são empresas grandes e tem uma vantagem competitiva quando você investe em grandes empresas. Vamos observar aqui agora a liquidez média diária. Eu busco empresas com liquidez média diária acima de 2 milhões normalmente. Então, aqui temos o Bradesco com 114 milhões, a Copel com 48 milhões, a Marco Polo com 1 milhão e 100 mil reais. Normalmente aqui eu busco empresa acima de 2 milhões, mas nessa aqui eu acho que é uma boa empresa e não seria somente esse item que eu deixaria de investir nessa empresa. Por quê? A liquidez média diária diz o seguinte: uma empresa com uma liquidez média diária muito baixa, o que pode acontecer? Quando você for tentar vender a ação, você não vai ter do outro lado do balcão uma outra pessoa querendo comprar ações dessa empresa. Você vai ficar com um elefante branco ali, com essas ações na mão, sem ter alguém do outro lado para poder comprar as suas ações. É isso que acontece. Então, portanto, é um critério aí que você deve olhar, sim, a liquidez média diária, mas aqui está em 1 milhão e 100 mil reais de liquidez média diária, de venda média diária na Bolsa de Valores, e eu resolvi encarar essa empresa aqui. A Prio tem uma liquidez média diária de 352 milhões e a Vibra de 181 milhões. Então, são empresas com bastante liquidez aqui. O ROI, normalmente eu busco um ROI acima de 10%, e todas as empresas aqui estão acima de 10%, inclusive a Marco Polo com 28% e a PetroRio com 42%, também a Vibra com 30%. São ROIs bastante interessantes aqui nessas empresas. A listagem são empresas antigas, 77, 94, a Copel, a Marco Polo do ano de 1977, a PetroRio 2010, já tem 15 anos, e a mais nova aqui é a Vibra, que tem 8 anos na Bolsa de Valores. E o que é que eu olho nesse critério? Eu procuro o IPO pelo menos acima de 5 anos. Portanto, todas as empresas aqui possuem uma IPO acima de 5 anos. O Bradesco, por exemplo, tem 48 anos. E o último critério aqui que eu analisei, que é um critério bastante interessante, que é a dívida líquida. Se uma empresa está com uma dívida líquida de 3, ela precisa trabalhar 3 anos somente para pagar a dívida dela. Portanto, se trata de um fundamento importante a ser analisado na hora de vocês investir em alguma ação, na hora de você se associar numa empresa através da Bolsa de Valores. Então, eu possuo 20% no Bradesco, 20% na Copel, 20% na Marco Polo, 20% na PetroRio e 20% na Vibra. Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa planilha. E agora a gente vai ao site do Investidor 10. Eu vou abrir a empresa Bradesco lá e mostrar esses dados que eu extraio para analisar essas empresas na hora de investir. Chegamos aqui no site do Investidor 10, investidor10.com.br. Eu vou colocar aqui BBDC3, Bradesco, que é o ticker da empresa, BBDC3. Clico em pesquisar. Apareceu aqui o Bradesco.
E aqui estão os dados. Um dos primeiros dados que eu analiso aqui é o contábil. E eu busco nesse fundamento quantos anos seguidos a empresa dá lucro. E ficou só o lucro líquido aqui. Tem 10 anos aqui. Observamos aqui que o Bradesco, apesar de não ter um crescimento, né, no lucro, mas ele nunca deu prejuízo. O prejuízo está aqui nessa barrinha aqui, ó. Para ele dar prejuízo, está aqui, ó, 0. Teria que ficar aqui, esse gráfico aqui de cima, teria que vir aqui para baixo. Ele fazer isso aqui em algum ano. Não aconteceu isso. Então, o Bradesco sempre deu lucro. Apesar de não ser um lucro crescente aqui, crescente é se ele fosse no sentido para cima, né? Aqui, esse gráfico. Mas ele alterna aqui, às vezes baixa um pouco o lucro, mas não é crescente, mas é um lucro constante aqui. O Bradesco, portanto, possui aqui um lucro constante, porém não é um lucro crescente aqui, como nós analisamos. Mas é uma boa empresa, então esse é o primeiro critério aqui que eu olho. Vamos rolar essa barra para cima e vemos aqui alguns dados, informações sobre a empresa. Olha o patrimônio líquido aqui, eu extraí esses dados daqui. Aqui tem o nível de listagem, nível 1, o free float, o tag along, a liquidez média diária, o setor, o segmento. Então, são várias informações que eu extraio daqui. Aqui encontramos o ano de estreia do Bradesco na Bolsa de Valores, que foi o ano de 1977. Aqui são os tipos de papéis que ela possui. Então, ela possui BBDC3, que é ação ordinária, e a BBDC4, que são ações preferenciais. Que existe uma diferença aí que, teoricamente, as ações preferenciais pagam um pouquinho mais de dividendos, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta. Às vezes encontramos ações do tipo ordinária que pagam, quando você analisa ali o custo dela, porque às vezes tem diferença de preço também, às vezes as preferenciais são mais caras do que as ordinárias, e como eu falo, a ordinária você possui o mesmo tipo de ação que o dono da empresa possui. Então, a família que é dona do Bradesco possui um percentual bem interessante, bem expressivo de ações no Banco Bradesco. Eles possuem mais ações ordinárias, que é o que dá direito a voto nas assembleias. Rolando a barra um pouco mais acima, nós temos as informações sobre a empresa. Clique aqui em Leia Mais e abre aqui tudo sobre a empresa, quando que ela foi lançada na Bolsa de Valores. Aqui nós temos um resumo, a história da empresa. Por exemplo, o Bradesco foi fundado em 1943 no interior de São Paulo por Amador Aguiar. Com a estratégia inclusiva, o banco cresceu rapidamente. E aí eles vão colocando as informações, as empresas que o Bradesco comprou, o lançamento na Bolsa de Nova York, foi no ano de 2001, na Bolsa de Madrid também, indicando aqui que o banco opera em 3 moedas, real, dólar e euro, porque opera na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana e na Bolsa Europeia, que é a Bolsa de Madrid, na Espanha. Rolando o cursor para cima, a gente encontra quanto que o Bradesco pagou nos últimos anos. Tudo discriminado aqui. Agora, em julho de 2025, o Bradesco pagou 0,01725000 por ação. E também vai pagar em 31/1 de 2026, 0,27014673 por ação. Em agosto vai pagar também, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, e já tem aqui para janeiro de 26. Portanto, o Bradesco distribui todos os meses remunerações aos seus associados. Aqui a gente tem uma noção de quanto que o Bradesco paga de dividend yield atual, 8,17%, e a média de 6,18%.
Aqui existe um checklist do investidor buy and hold, ou seja, é comprar e manter essas ações, levar para longo prazo. E dentre esses 10 itens do checklist do investidor buy and hold sobre o Bradesco, o único que ele não performou bem foi a empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. A gente viu isso naquele gráfico. Eu falei que ela sempre deu lucro, porém o lucro dela não é crescente, é constante. Mas se trata de uma grande empresa, uma empresa bastante resiliente, principalmente nos momentos em que a economia não vai muito bem, como agora no Brasil. Subindo agora o cursor, iremos encontrar mais dados fundamentalistas. Encontramos aqui o ROI, que nos indica o retorno que os acionistas estão recebendo sobre os seus investimentos. Eu busco retorno de ROI acima de 10%, mas tem algumas empresas que eu analiso com outros dados fundamentalistas ali e, às vezes, eu mesmo tendo um ROI abaixo de 10%, eu invisto nessa empresa. É o que eu sempre falo, a gente tem que observar aqui o conjunto de fundamentos, o conjunto de critérios para que a gente possa realmente investir nessa empresa, saber se essa empresa é uma empresa boa para que a gente possa se associar ou não. A gente não pode sair colocando dinheiro em qualquer empresa porque pode dar errado. Então, aqui eu já tenho uma experiência de bolsa de 12 anos e tenho essa expertise que faz com que eu analise esses dados todos aí e tenha obtido excelentes retornos nos últimos anos. Rolando um cursor mais acima, encontramos a cotação que está hoje em 13,85 PL, o PVP, ou seja, esse PVP é o preço sobre o patrimônio. Esse PVP aqui abaixo de 1 indica que a empresa está sendo vendida abaixo do seu valor real. É o preço dividido pelo valor patrimonial da empresa. O ideal é que esteja aqui até 1. 1 está empatando. Acima de 1, a empresa está cara, está acima do seu valor real. Abaixo de 1, ela está abaixo do seu valor real. É isso que indica. Mas eu não olho muito, às vezes, o preço, porque muitas das vezes a empresa tem uma capacidade muito grande de crescimento futuro também. Como eu sempre falo, é um conjunto de dados que nos permite que façamos uma análise mais detalhada dessa empresa. E vemos aqui o dividend yield de 8,17%. É isso aqui que a empresa hoje está distribuindo de dividendos aos seus associados. Então, meus amigos, eu queria mostrar para vocês de onde eu extraio aqueles dados que eu mostrei naquela planilha, onde que eu faço as análises das empresas, porque eu não saio por aí investindo em qualquer empresa. Primeiramente, eu analiso o histórico dessa empresa, analiso os dados fundamentalistas, os dados que essa empresa disponibiliza através de seus relatórios. Portanto, eu faço essa análise para que eu possa, ter uma segurança de estar investindo em boas empresas. É o que eu sempre falo, a gente tem que buscar se associar às melhores empresas para não perder dinheiro. Meus amigos, minha carteira no geral, juntando todos os meus investimentos, está performando no ano de 2025 em 15,72%. Nesse mesmo período, só para efeito de comparação, a inflação foi de 2,99%, o CDI de 6,82%, a poupança de 4,11% e o principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, foi de 15,54%. Portanto, a minha carteira superou todos esses índices que falei aqui. Me perguntaram se alguém quisesse possuir uma carteira igual a minha, com acompanhamento por um ano, quanto que eu cobraria? Já que fizeram essa pergunta, eu vou responder. Eu cobro um salário mínimo, que é R$ 1.418, salvo engano, por um ano. Isso dá 100 e pouquinho por mês, e depois desse período, com certeza vocês terão aprendido a se virar sozinhos. Eu já possuo 12 anos de experiência e resultados consistentes na Bolsa de Valores nesses anos, fruto de muitos estudos, muita dedicação, foco e principalmente estratégia, tempo e o emocional, que é muito importante nos investimentos. Se alguém se interessar, meu contato é DDD 12 e o telefone celular 981090488. Envie um WhatsApp, eu terei muito prazer em ajudá-lo. Por hoje é só, meus amigos. Estamos finalizando mais uma aula. Agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal, sempre trazendo conhecimento e alertando para as variáveis envolvidas neste universo dos investimentos. Afinal, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo, nos veremos com a graça de Deus na próxima semana. Um beijo no coração, fique com Deus, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Meu muito obrigado, fui!